Abra comigo Samuel capítulo 3, versículo de número 1. A Bíblia diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Eu quero ler mais uma vez para você um ambiente de tristeza que o povo de Deus estava vivendo. A Bíblia diz que o menino Samuel, ou seja, o profeta Samuel, um dos maiores profetas que o mundo conheceu, um dos maiores do Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor sob a direção de um sacerdote, o sacerdote Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Eu quero falar sobre isso hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós diferentes, ó Pai amado, daqueles que viviam nessa época que nós acabamos de ler, Senhor, o ambiente sem glória. Senhor, nós estamos envolvidos no ambiente de glória. E nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor venha com a tua presença, com a tua graça, com a tua unção, com o teu fogo. Venha, Senhor, trazer restauração no meio da igreja. Nos visite, Senhor, de uma forma poderosa e sobrenatural. E toca em quem o Senhor quiser tocar. Tu és o conhecedor dos nossos corações, ó Deus. E o Senhor sabe a real necessidade de cada pessoa que está aqui, Senhor. Senhor, tudo que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor nos envolva neste ambiente de glória. Senhor, não somente em uma reunião de domingo, mas que esse ambiente faça parte do nosso dia a dia. Senhor, pela tua infinita misericórdia, usa a minha vida, que eu seja tão somente a boca do Senhor neste lugar, e que o Senhor venha, ó Deus, abrir a mente e o coração de todos que aqui estão, Senhor, para receber a tua preciosa semente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode tomar o seu lugar. Deixa a sua Bíblia aberta. Mas estava orando ao Senhor, pedindo para que Deus nos direcionasse para trazer a mensagem dessa noite. E Deus trouxe no meu espírito para falar sobre o ambiente da glória. Queridos, acredite, todos nós sabemos que Deus é um Deus onisciente. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Deus é um Deus onisciente. Nós também sabemos, querido, que Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus que tem o poder, e só a Ele pertence todo o poder. Digam amém, queridos. E todos nós sabemos também que Deus é um Deus onipresente. E pelo seu poder, por Ele ser onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que Deus está aqui no nosso meio, diga glória a Deus, querido. A mesma forma que Deus está aqui no nosso meio, Deus está em outra igreja agora se movendo. Deus está agora em alguma casa onde alguém está clamando para Ele, onde estão 2 ou 3 reunidos. A Bíblia diz que Ele está presente. E Deus só consegue estar presente, querido, em todos esses lugares pela sua onipresença. Mas não é a onipresença de Deus tão somente que os filhos dele precisa querer. Porque, acredite, Deus pode estar no lugar e nada acontecer. O que nós precisamos é da presença manifesta de Deus. Não somente da onipresença de Deus estar naquele lugar. Porque nós sabemos, querido, que Deus está em muitas igrejas, mas eu não quero um Deus, querido, que não esteja se movendo. A Bíblia está falando aqui, nós acabamos de ler, sobre um ambiente onde não é que Deus não estava. Porque a Bíblia diz que naquela época, na época em que Samuel é escolhido para estar sob a direção de Eli, aquilo já era um projeto de Deus, porque havia uma decadência espiritual em Israel. Deus estava precisando agora levantar alguém faminto pela presença de Deus.
Mas Deus estava lá, porque a Bíblia diz que naquela época, querido, o Senhor raramente falava. Não é que o Senhor não falava mais, é que era rara as vezes que Deus se manifestava. Querido, não era nessa época aqui, não era que o Senhor não falava. O Senhor falava, mas Ele falava raramente, e as visões aconteciam. Deus tocava no povo, só que era também muito rara as vezes que Deus se manifestava. E isso mostra uma decadência espiritual. E o que eu quero trazer com essa mensagem hoje, querido, é que só uma coisa pode nos afastar do amor de Deus. Essa manhã nós falamos, a condição espiritual está completamente ligada à vida que nós levamos perante o Senhor. E nessa época, querido, havia uma nação que, por mais que ela fosse escolhida do Senhor, por mais que ela fosse chamada para ser o povo escolhido, nação que Deus amava, era uma nação que escolheu estar distante de um ambiente de glória. E eu disse essa manhã hoje na escola dominical, uma das coisas que nós falamos é que somente o pecado traz separação de Deus para com o homem. Querido, acredite no que eu vou dizer. Eu não estou falando, você pode falar assim, olha, nada me separa do amor de Cristo. É verdade, está na Bíblia isso, nada nos separa do amor de Cristo, querido. Mas eu não estou falando de separação do amor, eu estou falando de separação do ambiente de glória. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso é uma realidade. O que que significa? Que Deus nos ama incondicionalmente. Não é do amor que nós estamos falando. Deus ama a igreja. Agora, nós estamos falando de um ambiente de glória. É como o filho pródigo, querido. Ele deixou de ser filho? Não, mas ele saiu de perto daquele ambiente de glória do pai. Ele escolheu se afastar. O pai continuou amando ele, mas ele saiu daquele ambiente. E o que nós queremos trazer nessa noite, querido, é que Deus quer falar sobre essa necessidade da igreja viver debaixo de um ambiente de glória. Mas antes de nós vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, que é o avivamento, e a Bíblia diz, e você sabe, o livro de Joel é maravilhoso, dizendo o quê? Que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito de Deus. Querido, que coisa linda. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e antes do Senhor voltar, a igreja, o mundo vai experimentar um grande avivamento. Mas a notícia triste é, existe um pregador famoso que diz assim: enquanto nós estamos falando do avivamento, existem duas possibilidades: ou o avivamento já passou, ou ele ainda vai chegar. Porque se você estivesse vivendo um ambiente de avivamento, você não teria nem tempo para pensar. Você ia estar debaixo de glória, só glorificando, exaltando, vivendo aquilo. Você não ia pedir pelo avivamento, porque você já estaria experimentando. Mas antes de haver esse derramamento sobre toda a carne, porque a Bíblia diz que é sobre toda a carne, nós podemos viver um avivamento pessoal. Diga glória a Deus, querido. Nós não precisamos estar esperando um avivamento a nível mundial. Nós podemos viver um avivamento a nível pessoal, algo pessoal. E essas pessoas aqui não estavam entendendo, principalmente na pessoa do sacerdote Eli, que era um sacerdote, era o homem que representava Deus, querido, ali naquele momento para o povo de Deus. Era o homem que tinha que entrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que era um homem que a sua visão já estava se apagando. Querido, quando nós estamos distantes de um ambiente de glória, a nossa visão espiritual, ela se apaga. Ela se apaga. Deus nos chamou para viver debaixo de um ambiente de glória. Nós precisamos nos mover debaixo desse ambiente de glória, porque debaixo do ambiente de glória nós vamos desfrutar de algumas coisas poderosas. E é isso que eu quero compartilhar essa noite. O que o ambiente de glória proporciona na vida de cada um de nós pessoalmente, e o que o ambiente de glória proporciona para a igreja. O que o ambiente de glória proporciona na minha vida pessoal vai refletir na igreja. E o que o ambiente de glória que é manifestado na igreja se reflete no mundo. Diga glória a Deus, querido.
se reflete no mundo. O mundo só vai ser verdadeiramente impactado quando a igreja do Senhor for verdadeiramente impactada. E eu disse essa manhã também na escola bíblica: não adianta nós falar assim, eu tive um encontro poderoso com Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Querido, quando nós temos um encontro poderoso com Deus, eu disse aqui, você imagina, eu estou com o meu carro, com o meu Fusquinha, a 120, não chega a 120 eu acho o Fusca, né? Que seja qualquer carro aí, querido. Vou falar o meu, eu tenho um Civic, eu estou a 120 com o Civic, e aí vem uma carreta e bato de frente, está amarrado no nome de Jesus, isso é só só para você imaginar, eu bato de frente, querido, eu vou ficar no mesmo estado que eu estou agora? O que vai acontecer? Vai mudar totalmente. Se sobrar alguma coisa, querido, é mais ou menos assim quando nós batemos de frente com a glória de Deus. Muda a nossa forma completamente. Não tem como ficar a mesma pessoa, querido. Quando você tem um impacto com a glória de Deus, querido, você não é mais o mesmo. Você tem que mudar. O ambiente da glória de Deus muda tudo aquilo que está ao nosso derredor, meu amado. E eu quero falar aqui para você algumas coisas que acontecem quando nós vivemos debaixo de um ambiente de glória. Antes de nós entrarmos na nossa história, que eu vou falar aqui para você, eu quero falar uma coisa que nós devemos observar aqui. Primeiro, o ambiente de glória não vai embora de uma hora para outra. O que Israel estava vivendo nesse momento não aconteceu de uma hora para outra. Talvez você esteja vivendo distante de um ambiente de glória. Você tem sentido frio, você tem sentido distante de Deus, você já não consegue mais ouvir Deus, já não há mais visões a teu respeito. Querido, você está vivendo aqui como nessa época aqui do chamado de Samuel. Você até está dentro do templo, querido. O sacerdote ele estava todos os dias no templo. Aliás, ele morava no templo. Você tem vindo todos os domingos para a igreja. Você é dizimista fiel. Você até faz a tua parte de ajudar os pobres. Mas você não tem ouvido a voz de Deus. Você tem sentido um vazio dentro de você. Você está sentindo que você está distante daquele ambiente que você já pisou. Querido, prepare esse louvor, hein? Sabe quando você pisou no Santo do Santo, querido? Quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar, porque ele já experimentou. Ele já experimentou aquele ambiente de glória, querido. E ele quer viver debaixo do ambiente de glória, porque o ambiente de glória ele é indescritível. Não há palavras humanas que conseguem descrever quando um homem está num ambiente de glória. Sim ou não? Agora o problema é que em algum momento das nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, o diabo nos tira, ou nós mesmos optamos em sair deste ambiente de glória. Nós não temos vontade de ler a Bíblia? Queridos, quando você está doente, você tem vontade de comer? Não, tirando o Lindomar que não vale. O Lindomar come em qualquer ocasião. Mas quando uma pessoa está doente, a gente não tem vontade de comer. Fala a verdade, que quando você já ficou hospitalizado, aí vem aquela comidinha do hospital. Fala, não quero comer. Porque quando você está doente, o primeiro sintoma que vem ali é a falta de apetite. E quando nós estamos doentes espiritualmente, um dos sintomas é que nós perdemos o apetite espiritual. Nós não temos vontade de orar. Nós não temos vontade de ler a Bíblia. Nós não temos vontade de jejuar. Nós não temos vontade de ir para a igreja. Nós não temos vontade de ir para a escola bíblica dominical. Nós não temos vontade de ficar envolvido muito com as coisas de Deus, porque aquele é um sintoma que nós estamos enfermos espiritualmente. E o que vai trazer a cura é quando você é levado para o hospital de Deus, no ambiente da glória. Por isso que a igreja ela precisa ser um ambiente de glória, porque quando Deus enviar os doentes de alma neste lugar, quando eles entrarem neste lugar, eles vão ser alimentados pela presença de Deus, e eles serão curados.
eles serão transformados, a vida de Deus entrará dentro deles. Mas essa época aqui é uma situação terrível, e nós temos que entender que o ambiente de glória não vai embora do dia para a noite. Queridos, como nós costumamos falar, ninguém está bem, cheio da presença num dia, no outro dia ele está distante de Deus. Não quero mais. Ninguém, não acontece isso, porque a pessoa, ela vai saindo do ambiente de glória aos poucos. É como aconteceu na vida de Sansão. Lembra da vida de Sansão? Foi aos poucos. Quando ele foi dar conta, estou sem força nenhuma. Mas na verdade, querido, Sansão não caiu naquele dia que cortaram os seus cabelos. Não foi naquele dia que ele se entregou a Dalila. O dia de Sansão já vinha caindo, queridos. E o que Deus quer nos alertar nessa noite é que nós temos que estar atentos se nós estamos envolvidos no ambiente de glória, ou se nós estamos saindo do ambiente de glória. Porque aqueles que saíram nessa noite, Deus quer trazer de volta. Deus quer que você experimente um ambiente de glória, onde você vai ser envolvido, você vai ter cheio da presença, e a presença de Deus vai fazer com que você atraia pessoas para estar perto de você. Elas vão querer estar perto, elas vão estar querendo comer daquilo que tem na sua vida. Mas nós vamos ver aqui, querido, que no ambiente de glória, a Bíblia diz aqui o que faltou no ambiente de glória. A Bíblia diz que no ambiente de glória, a palavra do Senhor era rara. Que tristeza. Querido, você pode imaginar Deus aqui e Deus não falar? O maior medo do homem não deve ser ele perder a casa dele. O maior medo do homem não deve ser, querido, o medo de assombração, o medo do diabo. O maior medo que o homem deve ter é de perder a glória de Deus. Este é o maior medo, querido. Porque se nós perdemos a glória, se nós perdemos essa unção, se nós perdemos a presença de Deus, querido, coitadinho de nós. Coitadinho de nós. E num ambiente de glória, a primeira coisa que você vai ter lá no ambiente de glória é palavra de Deus. Querido, lembra-se? Você tem que fazer. Quem aqui tem ambiente de glória na sua casa? Deixa eu ver, levante a mão. Okay? Você tem ambiente de glória? E o que você faz quando você está necessitado? Entra lá no ambiente da glória, porque você está atrás do que? De uma palavra. Eu quero ouvir Deus. Eu quero saber o porquê que isso está acontecendo. Eu quero saber o que Deus tem ao meu respeito. Eu quero saber o porquê eu estou no meio do vendaval. Eu vou ouvir uma palavra. Mas se eu estou distante do ambiente de glória, querido, não há palavra de Deus. Vamos ver agora um texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz, a partir do verso 8. A Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Rabacarabachuri canta labás. Desculpa, segundo Reis 4. Segundo Reis 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo Reis 4, a partir do versículo 8. A Bíblia diz assim, quem está sem Bíblia acompanha aqui no painel aqui, ó. A Bíblia diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada para ele. Assim, sempre que nos visitar,
ele poderá ocupá-lo. E um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. No ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava nos ceifeiros, e de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Até aqui para a gente poder adiantar, querido. Mas você conhece essa história. Como nós vemos aqui, a Bíblia diz o quê? Que uma mulher via que Eliseu fazendo as suas missões, pregando o evangelho. Ela via que ele sempre passava por ali. Um dia chamou ele para comer uma refeição. Ele comeu, pegou ali uma amizade. Mas essa mulher queria honrar Eliseu. Ela diz: esse homem é um santo homem de Deus, é um homem de Deus. Lembra que eu disse, querido, que a glória, ela atrai pessoas. A glória vai atrair o favor de Deus para a sua vida, querido. A glória vai atrair pessoas para te abençoar. Então, olha só, ela olha para Eliseu e diz assim: olha, aqui tem um santo homem de Deus. Então ela chega no marido dela e intercede, dizendo assim: olha, veio no meu coração um desejo para nós construirmos um quartinho lá no andar de cima. Querido, talvez essa mulher era uma mulher bem rica, uma mulher poderosa, que naquela época aí, ó, já estava tendo um sobrado, né? A Bíblia diz que foi no andar de cima, não era comum ter sobrado naquela época. Então ela faz um quartinho de tijolos lá em cima e prepara aquele lugar. Ela vai lá e coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada para ele naquele lugar. Queridos, e a Bíblia diz que todas as vezes então que Eliseu em viagem, ela passando por aquele lugar, a Bíblia diz que ele ficava lá hospedado. Só que ele reconhecendo esse favor, ele reconhecendo essa bondade dessa mulher, ele chamou o seu servo Geazi e disse assim: ó, vai lá e vê o que essa mulher quer, porque eu quero retribuir ela. Vê se ela está precisando de algum favor, se ela quer que eu interceda junto ao rei. Porque o profeta, querido, ó, deixa eu falar uma coisa para você: se você entra diante de Deus, você pode entrar diante de qualquer pessoa. Diga amém, querido. O profeta diz: eu posso entrar na presença do rei e interceder por ela. Quando nós estamos na presença de Deus, querido, Deus nos coloca diante de qualquer pessoa. Acredite nisso. E aí o que acontece? Geazi vai lá, ela fala: não, está tudo bem aqui, eu não quero que interceda nada. Talvez ela não precisava de nada, ela era rica, mas tinha algo que ela não tinha um filho. E aí o Geazi chega para Eliseu e fala assim: ó, Eliseu, ela não tem filhos. Ele diz: então chama ela aqui. Quando ele chamou, ela diz assim: olha, mulher, daqui 1 ano, nessa mesma época você vai estar com um filho. E ela diz: não iluda a tua serva, porque era um sonho dela. Não iluda a tua serva. E a Bíblia diz que depois de 1 ano, o menino nasceu. Ele não só nasceu, como ele cresceu. E a Bíblia diz que depois que ele cresceu, um dia ele foi trabalhar no campo com seu pai. Ele está ali no campo e de repente começa a dar dor na cabeça dele. Ele começa a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Querido, eu não sei se deu um derrame, um AVC naquele menino, mas o pai falou: leva para a mãe. Porque é assim que o pai age sempre, não é assim, querido? O filho deu uma dor de barriga, vai para a mãe. Levou para a mãe. E a Bíblia diz, querido, que o menino deitou nos joelhos aqui da mãe e meio-dia morreu. Aquela mulher pega aquela criança, aquele menino, e agora ela vai tomar uma atitude. Aquela mulher agora ela vai tomar uma atitude. Qual é a primeira coisa que essa mulher faz?
a primeira coisa que essa mulher faz é levar agora esse menino para um ambiente de glória. Porque a Bíblia diz que essa mulher pegou aquela criança e para onde ela colocou essa criança? No lugar que ela tinha preparado para aquele profeta. Ela levou para o ambiente da voz profética. E o que eu quero dizer para você essa noite, talvez você esteja aqui, querido, e há muita morte na sua vida. Há situações de morte, seja no teu casamento, seja na vida dos teus filhos, seja nas suas finanças, seja na tua vida profissional. Querido, se você conhece o ambiente de glória, a primeira coisa que você deve fazer é pegar essa situação de morte e depositar nesse ambiente de glória. Quem crê, diga amém, querido. Deposita nesse ambiente de glória. Foi a primeira coisa que ela fez. Ela não falou nada nem para o marido. Ela chega para o marido e fala assim: ó, eu preciso de um jumento e um servo. Ele não falou o que ia fazer. Ela falou: eu preciso ir atrás do homem de Deus. Eu preciso ir atrás da voz profética. Querido, lembra que eu disse? No ambiente de glória sempre vai ter uma voz profética de Deus para a sua vida. O problema é que nós muitas vezes nos acostumamos a viver sem essa voz. Se Deus falar, louvado seja Deus, mas se Deus não falar, amém. Mas nós não podemos ser assim, porque a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Há uma voz de Deus para falar com o homem. Deus quer ouvir o homem, como o homem precisa ouvir de Deus. Então a primeira coisa que ela faz, querido, você quer trazer ressurreição nessa área de morte da sua vida? Leva ele para esse ambiente de glória, porque esse ambiente de glória é um ambiente de ressurreição. Seja o que for, se teu casamento está uma draga, você está com problema, está pensando em separação, olha, eu estou assim devendo até aqui, ó, eu estou com um problema, querido, você já levou isso para o Senhor? Você já levou essa situação para o Senhor? Sim, eu levei, pastor, eu levei. Ok, mas você esperou a voz de Deus vir para falar com você? Você esperou a voz profética? Queridos, nós precisamos preparar um ambiente. O ambiente de glória dessa mulher era na própria casa dela. Você tem um ambiente de glória na sua casa? Porque a Bíblia fala sobre o ambiente de glória. A Bíblia diz assim, ó: e quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós preparamos o ambiente de glória. Mas tem pessoas que não têm ambiente de glória. Eu falo com Deus todo dia. Pastor, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Eu estou lavando roupa, eu estou falando com Deus. Eu estou querendo, tudo isso é válido, é bênção. Continue fazendo isso. Mas você precisa ter um lugar que é chamado ambiente de glória. Queridos, quando eu me casei, lembra disso? Pastor Maria Luísa, lembra? Quando eu me casei, eu fui olhar o apartamento. E quando cheguei no apartamento, eu falei: esse aqui vai ser o meu quarto, mas esse quarto do lado aqui vai ser o quartinho do Senhor. Lembra? Nós chamávamos de quartinho do Senhor. É o lugar que nós preparamos para entrar na presença dEle, para falar com Ele, para poder fazer os estudos, para poder chegar e se alimentar, fazer o seu TSD, né, que é o seu tempo a sós com Deus. Todos os dias você está ali, querido, naquele ambiente de glória, porque o ambiente de glória, ele ressuscita. O ambiente de glória traz vida aonde há morte. Então quando você entra ali, mesmo que você não saiba, tem situação de morte vindo na tua vida, quando você entrou, ressuscita. Então ela deixou lá e ela foi embora atrás dessa voz. Querido, vá atrás da voz profética de Deus. Agora deixa eu deixar algo claro aqui. Eu não estou falando ir atrás da voz profética, não significa ali tem um profeta, deixa eu ligar para ele, ali tem outro profeta, deixa eu ligar para ele. Não, ir atrás da voz profética, eu estou dizendo, é dentro do teu quarto. Pega, ore ao Senhor, depois vai ler a Bíblia, que Deus vai falar com você. Ou Deus vai falar com você lá no seu íntimo, no seu espírito, querido.
você pode, a primeira coisa que você tem que fazer então é correr atrás dessa voz profética, querido. Então ela levou aquele morto, né, para este lugar, porque aquele ambiente era o ambiente da ressurreição. Pega tudo que está errado na tua vida, querido, leva para esse ambiente, o ambiente que Deus estabeleceu com você, que é o ambiente que Ele vai se encontrar. Não adianta você estabelecer, a igreja é um lugar de glória, é um lugar de glória, mas você tem que ter o seu particular com Deus. Você tem que ter o seu a sós com Deus. E o a sós nem sempre vai poder ser no carro, porque você já imaginou você no carro? Já aconteceu isso comigo, acredite. O pastor Daniel viu uma vez, quando Deus resolve pegar. Uma vez nós fomos assistir o David Keelan, na época. Muita gente aqui nem conhece o David Keelan. E nós fomos até Sorocaba. Então nós pegamos lá a estrada, fomos lá. Na hora que nós voltamos tão cheios da presença de Deus, querido, ficou difícil até de dirigir. Nós tivemos que ir para o acostamento, porque a glória de Deus veio no carro, estava difícil de dirigir. E para não acontecer nada, nós nos encostamos. Querido, quando o ambiente de glória, quando a glória vem, querido, não ligue. Pode ser que você passe até vergonha, porque a glória é algo que vai te tirar às vezes até do controle. E por isso às vezes você não pode estar dirigindo, você não pode estar lavando roupa, você não pode, porque se Deus quiser te tirar do controle, querido, você está só num quarto, o Pai te entende, fique em paz. Não vai fazer igual a pastora Berna, não. Você sabe que a pastora Berna, o ambiente vem sobre ela, ela cai na rua. Uma vez fui para o monte com a pastora Berna, a pastora saiu, entrou para o meio do mato, quando voltou galho na cabeça, bota um monte de coisa toda. Fala, Deus, o que isso está fazendo com a tua serva? Queridos, acredite, Deus quer mover sobre a tua vida e você precisa desse lugar. Segunda coisa, querido, quando acontecer os problemas com você, se você tem um ambiente de glória preparado, se você tem um ambiente de glória, você vai entrar lá porque você sabe que Ele está lá. A Bíblia diz que essa mulher foi atrás da voz profética. Ela não foi atrás de nenhum médico. Ela não foi atrás do SAMU. Quantas vezes você vai ver pessoas com problema? Ela está com uma enfermidade. Antes dela entrar no ambiente de glória, sabe o que ela faz? Ela liga para o convênio dela. Tem pessoa que está com uma enfermidade. Antes dela entrar no ambiente de glória e falar com Deus, sabe o que ela faz? Ela vai tomar o remédio. Tudo isso é válido. Você pode tomar remédio, mas primeiro vai para o ambiente da glória, querido, porque aquilo pode ser espiritual e Deus vai quebrar aquilo. Ela não vai atrás do médico, porque ela entendeu que não foi o médico que fez a promessa. Ela não tinha filhos e a voz veio de Deus, e a voz surgiu daquele ambiente de glória. E quando você está no ambiente de glória, querido, sempre haverá promessas de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus, querido. Só que Ele é fiel e justo para honrar tudo aquilo que Ele promete. Se Deus prometeu algo para você, usufrua do ambiente de glória e acredite mesmo quando as coisas estiverem de ponta cabeça. Porque quando estiver de ponta cabeça, você tem autoridade para chegar no ambiente de glória de novo e ir atrás daquela voz que te prometeu. Porque ela, o que ela faz? Ela não fala nem para o marido, ela fala, agora eu vou atrás da voz, porque eu não pedi filho, mas a voz falou que ia me dar. E se Ele falou que ia me dar, agora eu quero saber o porquê que Ele morreu. Querido, seu casamento foi pedido você colocou, antes de casar, você pediu para Deus essa pessoa, está com problema? Então você não tem que ficar batendo boca com o teu marido, você não tem que ficar batendo boca com a tua esposa. Chega diante de Deus e diz, Senhor, o que está acontecendo? Porque essa pessoa eu pedi para o Senhor, e o Senhor que escolheu, não fui eu que escolhi. Quando nós pedimos antes de acontecer para Deus, e Deus nos dá algo, querido, depois nós temos autoridade para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? E a voz profética de Deus virá sobre a sua vida. Quem crê, diga amém, querido. Então ela vai de novo, né? E ela vai atrás agora de quem fez a promessa. Terceira e última coisa, querido, é que nós temos que entender que quando nós entramos no ambiente de glória, algo estará preparado para nós. Nunca entre indiferente no ambiente de glória, porque toda vez que você entrar no ambiente de glória, Deus tem algo para a sua vida. Quando aquela mulher chegou e disse assim, olha, eu vou preparar um lugar para este homem de Deus, porque essa mulher aqui está fazendo agora também um papel de Deus ali, porque é Deus que cuida dos seus profetas, é Deus que cuida dos seus filhos.
O que aconteceu? Ela não colocou um quartinho de tijolo lá sem nada, não. Pô, o pessoal do louvor pode subir no já, por favor. O que ela fez, querido? Ela disse assim: olha, eu vou colocar lá 4 coisas. O que ela colocou lá? Ela colocou uma cama. Diga comigo, uma cama. Ela colocou lá uma mesa. Repita comigo, uma mesa. Ela colocou lá uma cadeira. Repita comigo, uma cadeira. E ela colocou lá também um candeeiro, ou seja, uma lâmpada lá. Ela não colocou, ela não fez do lugar um qualquer lugar, ela preparou o lugar. E o que eu quero dizer para você, querido? Existe um lugar que você escolheu estar com Deus, neste ambiente de glória, mas neste lugar, Deus preparou algo para você se encontrar com Ele. E o que isso significa? O que esses itens aqui significam? Para que você usa a cama? Para quê? Para descansar. Quando você está no ambiente de glória, querido, existe uma cama espiritual para a tua vida. Você vai entrar lá e Deus vai falar assim: ó, aquieta-te, eu estou no controle. Existe uma cama espiritual que vai falar assim: ó, descansa na minha presença. Tudo que você precisa fazer é descansar. Porque tua alma está ansiosa? Porque você está preocupado com aquilo que você há de comer ou de beber? Olhai para as aves do céu, eles não plantam, não semeiam, não juntam em celeiros, todavia o Pai Celestial cuida deles. Querido, descansa. Segunda coisa que tinha lá era uma mesa. Repita comigo, mesa. Nós vamos falar um pouco da mesa, porque a mesa não é um lugar só de comer, a mesa é lugar de comunhão. E quando você entrar ali, por isso que Davi diz o que? Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que ele está falando? Senhor, deixa os meus inimigos ver que entre eu e o Senhor existe comunhão. Não está rompido. O que eu falo o Senhor ouve. O Senhor se move através da minha vida. Tem uma mesa espiritual preparada para você, meu irmão. Existe uma mesa que Deus preparou para você, uma mesa de comunhão, uma mesa onde você entrar ali, onde vai ter alimento espiritual para a tua vida. O alimento é o que te dá saúde, querido. Você só tem saúde porque você se alimenta, e você é aquilo que você come, dizem aí, não é assim? Né? E você é espiritualmente aquilo que você come também. E se você come um alimento saudável que vem de Deus, espiritualmente você vai estar saudável. Mas tem uma mesa preparada para você lá. E a terceira coisa que colocaram lá, o que é? Uma cadeira. Uma cadeira, querido. E aí você vai falar: e agora a cadeira? Porque se a cama é descanso, aquela cadeira tipifica a humildade. Porque não era um trono que estava lá dentro, era uma cadeira. E quando você entra na presença de Deus, você precisa entrar quebrantado no ambiente de glória. Você precisa saber que Ele é Deus e você não é nada, você é pó. Mas pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, Ele vai ouvir você e Ele vai mover sobre a sua vida. E por último, a Bíblia diz que tinha lá uma luz. Havia um candeeiro lá. Havia uma lâmpada naquele ambiente. E o que significa? Todas as vezes que nós entramos no ambiente de glória, haverá a luz de Cristo iluminando nossa vida. Todos nós entramos no ambiente de glória, querido, e nós vemos a palavra vai te orientar, porque a Bíblia diz em Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você entra no ambiente de glória, você tem comunhão com Ele, você fica mais humilde. Todas as vezes que você está cheio de Deus, você fica mais humilde. Sim ou não? Tem algo morto na minha vida, você está humilde. Senhor, eu preciso da ressurreição. Senhor, eu preparei esse ambiente. Aí você conhece a história. Ela vai atrás da voz profética, ela vai atrás do profeta. O profeta chega, vai até onde está aquele menino e deita em cima do menino, boca com boca, olho com olho. O hálito dele o sopro da vida de Deus vem novamente.
calor de Deus vem, querido. Por isso que você sente cheio do fogo. Quando você está nesse ambiente de glória, teu corpo pega fogo, porque é Ele vindo sobre você, é a respiração dele vindo sobre você, é os olhos cheios de fogo, querido, porque os olhos dele é como chamas de fogo vindo sobre os nossos olhares, querido. E aí já não tem mais visão rara, porque Ele vai abrir os seus olhos. E da sua boca vai sair uma espada afiada, que é a palavra dele dizendo: faça isso, filho, faça isso, minha serva. Deus tem algo novo para você, meu irmão.